Aos poucos, as pessoas começam a retomar as atividades do dia a dia, mas mesmo assim o movimento nos transportes públicos ainda é mais baixo que o normal. Com isso, o risco é o setor entrar em colapso e a população ficar com ainda mais dificuldades para se locomover. Por ser considerado serviço essencial, o transporte público não parou apesar da pandemia, mas o movimento diminuiu. Com medo do contágio, boa parte dos passageiros buscou outra alternativa para se deslocar. Eu estou em pânico de entrar em ônibus, porque os ônibus estão todos lotados, porque reduzem a frota, mas a quantidade de gente dentro do transporte não diminui, né? A queda no movimento provocou uma crise sem precedentes. Desde março, a Supervia, concessionária que administra as linhas de trens do Rio de Janeiro, deixou de transportar 40 milhões de passageiros. As perdas financeiras ultrapassam os 160 milhões de reais. No pico do isolamento, a queda no número de passageiros chegou a 74%. Hoje, o sistema transporta 310 mil pessoas por dia, pouco mais da metade do que transportava antes. Sem aporte de recursos, a empresa diz que só consegue operar até o final de setembro. No metrô, a situação é ainda pior. A concessionária que administra o sistema diz que pelo menos 80 milhões de passageiros deixaram de circular no modal desde 16 de março. A queda de movimento foi de mais de 80% até o início de junho. O prejuízo acumulado já chega a 200 milhões de reais. E a estimativa é de que o Caixa só cubra os custos de operação até o final deste mês. O Caixa acabou. A partir do próximo mês, a operação não gera mais recursos suficientes para fazer frente a todos os seus custos. Por isso que precisamos encontrar uma solução para viabilizar o aporte externo de recursos, para que não haja nenhum prejuízo à continuidade das operações. Já nas barcas, a queda do movimento foi de 84%. A média de 75 mil passageiros por dia foi reduzida para 13 mil. O prejuízo acumulado é de 150 milhões de reais. É fundamental a captação de recursos para que o pedido de socorro da área de transportes do Estado do Rio de Janeiro seja atendido, já que o setor se encontra em grave situação financeira e com muitas dificuldades para a continuidade dos serviços. O alívio nas contas das concessionárias pode ser a aprovação de um projeto de lei que deve ser votado na Câmara na próxima semana. Ele prevê um socorro de 4 bilhões de reais do governo federal a empresas de transporte coletivo de cidades de mais de 300 mil habitantes. Isso indica que essas empresas, sejam elas de transporte urbano, de ônibus, de trem, de barcas, elas estão à beira da falência. Efetivamente, se não houver uma ajuda governamental, elas vão entrar em colapso. É uma equação que não tem muita saída. Eles não têm receita, não têm como bancar o transporte e a solução vai ser fechar. Nas ruas, passageiros contam que já sentem diminuição na oferta de transporte público. O transporte público, principalmente ônibus, tem tido uma demora excessiva